Então, parece que está começando. Atenção, atenção. Newton, câmbio. Estou... O cronômetro vai tirar, então acho que agora está valendo, está gravando, cara. E aí, tudo bem? Aí já começou as travadas já. Ei, não, mas como? Tá bem, eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, vamos lá. Vai dar essas travadinhas aí, mas... É normal, vamos que vamos, é do jogo. Cara, então, da última vez tivemos que parar, assim, antes de finalizar a conversa, né, cara, que era a questão do que é consciência, né, cara? Sem querer ter essa pretensão de fechar nada, né? Muito pelo contrário, né? A gente quer deixar todas as portas, janelas, chaminés e orifícios da casa abertos. Beleza. Mas eu acho que para emendar com outro papo que a gente gostaria, que estava na fila aí também, que são estados alterados de consciência, né? Boa. Acho que faltou um fechamento em relação ao que talvez fosse consciência, na nossa opinião, pelo menos, né? Para mim, essa é a ideia daquela ideia do personagem que está experimentando, né? Isso. Experimenta, né? Seria esse personagem, essa unidade, digamos, essa individualidade que experimenta as coisas, que seria consciência, né? De acordo com o meu critério, né? Mas porque eu acho que também existem outros tipos de definições, né? Eu não tive esse trabalho procurando dicionário, por exemplo, mas eu acredito que vai ter vários tipos de definições para consciência. E você pegar, por exemplo, as filosofias orientais, o budismo encara a consciência como de uma maneira mais ou menos parecida como a gente encararia aqui no mundo ocidental como alma, como espírito, que é o que sobra após a morte do corpo físico, né? Então, só para dar um fechamento, qual que é a sua percepção? Como é que você percebe, como é que se definiria, Newton César definiria consciência hoje, por exemplo? Então, a gente chegou a conversar lá atrás, né? Como você falou, a gente for buscar na etimologia do grego, de ter consciência, ter conhecimento e para aí. Aí a gente começa a desmembrar em várias coisas, né? Quando a gente usa no nosso jargão, na nossa ideia aqui, é alguma coisa que vá além do simples estado de vigília. Nós estamos em vigília, nós estamos conscientes do que está acontecendo. Mas o que a gente troca de bola aqui é mais do que isso, é mais do que sobreviver, é viver com V maiúsculo, que é o que a gente faz aqui, né? Você estava falando agora, eu me lembrei de um dos nossos gurus atuais, que é o Thomas Campbell, que ele usa a ideia computacional, né? Ele usa a ideia de Deus, ou profundo, ou tal, de a grande consciência, e nós seríamos avatares, que ele chama de unidade individual de consciência, que é uma coisa bem sacada e que juntos formaria a grande consciência. Isso é bem bacana, né? Outra coisa que eu achei legal... Desculpa, fala aí. Não. Mete bala. Achei legal, a gente estava conversando... Eu me lembrei também do Stanislav Grof e outras pessoas usam o termo psiconauta, né? Que é uma coisa muito bacana também. Se o astronauta vai para o espaço, os psiconautas, que somos nós, exploramos a consciência e vamos atrás. E aí tem de tudo, né? Tem desde a exploração por práticas físicas e mentais, espirituais, meditação, exercícios de consciência e tal, ou usando substâncias alotrópicas, alucinógenas, etc., que a gente pode entrar nessa seara. Mas o que parece que é fato existem outros estados em que se pode acessar por outros caminhos e que mostram aquilo que a gente já está, como o Kojak diria, careca de saber. Isto é, a realidade é muito maior do que a gente está enxergando. E isso é interessante, cara, porque justamente uma coisa que você mencionou agora, que me fez remeter à ideia do que a gente considera como consciência, né? Estamos aqui atentos em relação ao que os cinco sentidos nos trazem, né? E que isso seria uma definição de consciência, e eu concordo, mas isso, por um outro lado, acaba esbarrando naquele aspecto que eu menciono também no livro sobre o cativeiro, né, cara? De que, pela ciência oficial, né, são os cinco sentidos que definem aquilo que é a realidade para nós, né? Embora, obviamente, eles reconheçam que os animais têm outros sentidos que também captam dados do ambiente circundante, né? E isso também de uma forma... que assim, eu não sei se eles consideram isso como consciência, né? Mas o indivíduo que está ali, né? Qualquer tipo de animal, ele vai estar recebendo esses dados e vai estar trabalhando com esses dados para sobreviver, né?
e fazemos a mesma coisa. Então, mas esse sentido de realidade para a gente fica muito caracterizado pelo aquilo que a ciência define como real, né? E aí, para aí. A religião, por outro lado, define outras coisas como partícipes dessa realidade, né? Muitas vezes, aí se interconectando ou se entrelaçando com essa realidade da ciência, né? Outras vezes, em outros momentos, apartado da ciência, né? Com pessoas que não acreditam, por exemplo, na ciência como uma forma legítima de abordagem da realidade. Então, assim, a coisa é muito elástica, né? E aí você até mencionou justamente essa questão das experiências com substâncias alucinógenas, tal, né? Que a gente pode fazer uma breve exploração aí ao longo das outras civilizações, tribos, né? Então você tem aí, por exemplo, os pajés, né? Os índios, os rituais xamânicos se utilizando de substâncias como ayahuasca, por exemplo, né? Que promovem estados alterados de consciência. Em outros relatos que a gente percebe, inclusive dentro do próprio cristianismo, pessoas relatando aquelas experiências de êxtase religioso, por exemplo, né? Sem o uso de nenhuma substância, mas que também há em um certo momento, dentro de determinadas características, esse tal de êxtase que poderíamos considerar também, de repente, como um estado alterado de consciência, onde a pessoa extrapola esses 5 sentidos e passa a perceber coisas além disso, né? Então, eu acho que às vezes também acaba que, se a pessoa não tem uma estrutura muito complexa para lidar com a realidade, pode cair em certos jargões, né? Do tipo, eu tomei uma substância alucinógena e isso aqui é um processo químico dentro do meu cérebro que está sendo provocado. Obviamente, é uma viagem na maionese, é apenas uma alucinação, isso não está existindo de fato. É tudo ilusão. Beleza. Legítimo também, mas a estrutura de entendimento que a pessoa tem para interpretar aqueles dados a encaminha para esse tipo de definição. A pessoa religiosa, dentro do seu êxtase religioso ali, por causa daquele cabedal religioso que ela carrega, né, das circunstâncias, dos paradigmas que a pessoa se encontra ali imbuída, vai interpretar como Deus conversando com ela naquele exato momento. Eu estou falando com Deus, filhão. Né? Tipo, esquece, né? Por quê? Porque a estrutura da pessoa para captar aqueles dados, né, está condicionada por todos esses ensinamentos religiosos, onde ela só vê uma forma de interpretar, que com os dados não, com as informações prévias que ela dispõe, né? O que você acha, mais ou menos, disso? Eu acho que é por aí mesmo. A gente acho que chegou a conversar sobre isso na outra semana, da ideia dos níveis, né? E essa ideia do êxtase, é daí que vem a palavra estático com X, que o Ken Wilber, o Stanislav Grof chamam das experiências de pico, né? Que as pessoas vão, experienciam isso, elas se sentem como universo, se sentem como mundo, sentem como a... Quando elas... Travou? Não, estou aqui. Voltou. Vamos lá. Quando as pessoas têm essas experiências de pico, e quando elas voltam, necessariamente filtram de acordo com aquele nível, com aquele padrão em que elas experimentam o mundo e a vida. Com o que a gente chama dos paradigmas, né? Não tem jeito. Com relação ao que você falou da ciência e da religião, também acho que faz muita diferença, porque todas as formas de interpretação da realidade são limitadas, ponto, a gente já sabe. A diferença é que, teoricamente, a ciência com C maiúsculo reconhece que ela é parcial, limitada e que está indo em função e buscando essa verdade. Religiões, seitas e outros grupos partem de dogmas inquestionáveis e aí não tem diálogo, tem escuta ou não. Travou? Tá uma travadinha. Espero que o pessoal entenda, né, cara? Que a gente está com umas situações de conexão momentâneas, mas... Mas eu acho que a grande diferença em que nível eu estou interpretando a realidade e quão maior ela pode ser. Né? E como é que eu posso experimentá-la? Que ferramentas eu posso usar? Eu posso usar só a meditação, eu posso usar só a conversação, só a contemplação, eu posso usar algumas substâncias que podem me levar até lá. O grande problema das substâncias, historicamente, é que tipo de controle eu tenho, que dosagem eu uso, que tipo de apoio eu posso ter, quem está comigo na hora, isso que vem ser desenvolvido. E uma das razões pelas quais elas foram banidas lá atrás é porque, sem controle, muita gente
não tinha como interpretar, passava muito mal e acabava fugindo da realidade, enfim, uma série de efeitos colaterais que vinham depois, né? Mas você sabe, cara, que você até me fez lembrar de uma questão que eu acho que é bastante importante, porque isso, inclusive, acaba resvalando nas nossas experiências em Rama, por exemplo, tá? Que eu acho que, na verdade, o grande desafio, cara, não é nem tanto você passar, né, fazendo jus ao título da nossa série Contatos Insólitos, o grande desafio é você estar em contato com experiências insólitas, né? Eu acho que o maior desafio é você voltar dessas experiências e que maneira que você integra essas experiências à sua vida cotidiana, né? Então, seja através de um avistamento em campo, seja através da experimentação da ayahuasca, seja através de um êxtase religioso ou qualquer outra forma de estado alterado de consciência, a grande sacada, o grande desafio, acho que o grande trabalho, na verdade, é a volta, o retorno, né? Então, assim, uma coisa sistematizada, por exemplo, né, hoje, acho que voltou um pouco, tem uma onda, parece, muito grande agora nos Estados Unidos, por exemplo, documentários, inclusive, falando a respeito disso, desse retorno do uso e dos estudos dessas substâncias, né, que finalmente o FDA lá, acho que parece que aprovou, né, mudou um pouco a lei lá e está começando a aprovar pesquisas para se usar essas substâncias em tratamentos médicos e tal. E eu acho que é muito interessante isso, né? Mas existe um sistema por trás, né? Ou seja, uma ideia de que vamos trabalhar isso em laboratório, ver as dosagens, ver de que forma isso pode ser utilizado e tal. E eu acho que isso não impede a gente também, em nosso dia a dia, de conversar a respeito, de criar sistemas, né, de exploração dessa realidade maior, né, que extrapola realmente os 5 sentidos, no intuito de fazer uma pesquisa também, embora a gente não possa chamar isso de científico, né? Acho que nada impede de a gente criar um sistema, né, para ir aprendendo com essas coisas, né, e não ficar simplesmente uma coisa aleatória, né, porque eu acho que esse é o grande problema, e acho que a gente passou por isso nos anos 60, né, nos anos 70, né, com a questão de do movimento hippie, de ser um negócio assim, se utilizar para diversão, né, sem critério, uma coisa muito aleatória, enfim, sem um fundamento, sem uma motivação, né, de passar a ser uma coisa que inclusive, a meditação é uma dessas formas, né, cara? De você. Não estou dizendo que você tem que buscar os estados alterados de consciência através da meditação, né? Não é essa a questão. Mas eu acho que, como efeito colateral, é passível de algo assim ocorrer, né, durante a meditação. Mas a meditação é muito bem dessa linha, né? De criar uma rotina, de criar uma sistemática em nossa vida, onde isso possa ser incorporado e, gradativamente, você passa a ter esse controle que você está me dizendo, né? Eu acho que é por aí. Algumas pessoas usam, inclusive, meditação, como outras ferramentas sem substância nenhuma, contemplação e outras mais. Tem várias técnicas e, mesmo não sendo o objetivo o fim, perpassa por isso. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal é isso. Depois da descoberta do LSD, das outras substâncias e tal, e a ideia de que elas faziam mal para a sociedade, uma sociedade que era muito careta, até a Revolução dos anos 60 era muito careta, a ideia do controle social, né, foi muito bem feito, a contra-propaganda foi muito bem feita. Gerou um temor e um pânico de tal maneira que foi muito fácil proibir no mundo inteiro. Agora, que o pessoal já explicou que pode ser feito em laboratório, sob controle, dosagens menores, psilocibina, ibogaína, estão ajudando muita gente com depressão, com uma série de coisas. Isso vai para frente. Tem que ir com calma, porque não pode abrir a porteira de uma vez, senão a gente perde de vez a coisa. O álcool está aí, o cigarro está aí, as drogas estão aí para mostrar que quem quer fugir da realidade e quer exagerar, sai e faz. E essas são drogas legais. O que dizer das drogas ilegais, né? Outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante, a ciência é ótima, nós dois somos fãs e incondicionais e defendemos, mas a gente sabe que ela não dá conta de um monte de coisa. Ela não dá conta de explicar o que acontece com o contatismo. Não dá. Então, e ela está certa, ela tem que ter as regras dela, se ela abrir muito, ela deixa de ser ciência, ela passa a ser outra coisa. O que nós vamos ter que aprender no futuro é que nós vamos ter que usar vários mecanismos de interpretação da realidade que são complementares. Bom, né? É por aí. Algumas coisas não vão ser passíveis de reproduzir no laboratório. Se a gente não consegue reproduzir a mesma prática de campo, imagina ficar reproduzindo no laboratório toda hora. A gente não tem controle da coisa. Essa ideia do controle
que é muito de ciência, é uma grande ilusão também, porque, no fundo, a gente está sempre... Acho que o maior exemplo que a gente está tendo agora é o coronavírus. Está dando um baile em todo mundo, a gente está aprendendo toda hora, e o que é certeza hoje, amanhã não é mais, e assim que é o jogo, né? Essa parte, então, que é intangível, que a gente está explorando aqui desses estados, o pessoal que vai e tem essas experiências de pico, elas têm vários níveis também, que a gente nem tem ideia, né? Desde quando a gente medita e tal. Pegando um exemplo, como é que ele chama? O Terence McKenna, quando ele vai, que era etnobotânico, quando ele vai e começa a fazer trabalho com ayahuasca, aí é outra pessoa. Qualquer pessoa que tenha uma experiência com ayahuasca, dependendo de quem que ela fale, vai ser taxada de louco, varrido, desconsiderado. E muita gente tem experiência autêntica, muito boa, às vezes terapêutica, que faz interpretar um monte de coisas muito legais. Não é todo mundo, não cai para todo mundo. Não todos os lugares fornecem a mesma dosagem, nem todos os lugares têm o mesmo cuidado da preparação, nem todo lugar tem o mesmo ritual, tem todo um pacote que ele é diferente de lugar para lugar. Mas a sociedade ainda torce um pouco o nariz para experiências como essa. E essa não é ilegal. Se fosse ilegal, estava proibida. E não está proibida. Mas o pessoal torce o nariz. Mas você sabe que você tocou num ponto importante, que ele é bastante polêmico, inclusive, cara, que é justamente uma palestra que eu vi no TED de um cara, eu não sei exatamente qual a profissão dele, tá, cara, que já assisti essa palestra faz muito tempo, mas ele estava falando, abordando justamente essa questão, né, de que ele estudou, ele foi muito tempo um defensor da ideia de, total guerra contra as drogas, né, e depois, com muito estudo, ele foi atrás dessas questões, estudou bastante, ele chegou à conclusão de que, cara, que não dá para lutar contra isso, porque ele diz que toda a sociedade, né, desde os primórdios da humanidade, até por questões tribais, já começamos assim, né, existem as tais das drogas, né, ou seja, sempre houve, dentro de todas as sociedades, substâncias que provocavam essas sensações, né, e as pessoas sempre fizeram uso disso. Então, seria muita pretensão da nossa parte acabar com isso, tá? Não estou dizendo que essa é a solução, tá? De repente, é a visão do cara. Mas é uma visão, me pareceu uma pessoa que estudou bastante e mudou de ideia. Ele era antes totalmente contra. E aí, hoje, ele é mais em prol de tratar dos viciados ele tem uma postura menos combativa em relação a isso. Bom, enfim, mas eu não quero nem entrar nessa questão porque não, foge um pouco. Quero dizer que, assim, de uma certa maneira, o próprio álcool, o cigarro também, de uma certa maneira, ele provoca uma alteração de estado, digamos assim, né? Pro mínimo que possa ser, né? O álcool, obviamente, se você toma bastante, se exagera, vai provocar uma grande alteração, né? E se você toma menos, provoca menos. Mas não deixa de ser, né, assim, substâncias que nós utilizamos de forma a socializar, né? Mas acho interessante também abordar, cara, os momentos onde existem essas experiências de pico espontâneos, né? Onde não há uso de substância alguma e ainda assim existem muitos relatos de que essas coisas ocorrem, né? Então, e mais uma vez, né, a maneira como nós interpretamos isso, né? Que eu acho que é bastante interessante, né? Eu mesmo já passei por algumas experiências desse tipo, né? Que elas tendem a não durar muito, né? Por isso que acho que é chamado de experiência de pico, justamente por isso, né? Por ser uma coisa muito rápida. Mas, de qualquer maneira, nos dá uma perspectiva completamente nova, uma certa preparação, digamos, a conta-gotas do que pode existir aí fora, né, para nós, e a gente não está se dando conta disso, né, cara? Eu acho bastante interessante. Do tamanho da realidade, né? Mas legal. Não, perfeito. Vários pontos você colocou. A gente, como sociedade, a gente vai aprendendo, né? A gente tem você falou agora há pouco do álcool e do cigarro. São drogas legais, e as outras são drogas ilegais, e dependendo de onde você vai no mundo, é legal. Você vai na Holanda, cannabis é legal, e está tudo bem, e está tudo mais ou menos sob controle. A gente está aprendendo. Não dá para uniformizar o mundo inteiro, porque as sociedades ainda são bastante diferentes, níveis culturais e tal. Outra coisa, pegando o gancho que você falou, da que a gente tem a nossa experiência, depois a gente tem que voltar e assimilar, né? Que o Kel Weber chama de você assimila e transcende, né? Esses estados, inclusive, esses estados de consciência. Eu aprendi que as coisas são, porque deve ter uma boa razão. Se a gente aguentasse o tranco de ter condição de entender
o que é essa realidade, como ela realmente é, a gente estaria fazendo isso. A mesma coisa, se a gente tivesse condição como sociedade de ser todo mundo telépata, seríamos todos telépatas. Tem uma boa razão para não sermos todos telépatas, porque a gente ainda tem muita coisa para esconder e tal. Mas é fato, todo mundo, segundo o Groff, todo mundo tem várias experiências de pico na vida. E alguns conseguem, por exercício, ter várias delas. Essas pessoas treinam, trabalham e conseguem assimilar e conseguem vivenciar. O grande drama é esse, eu volto e eu tenho que estar vivendo, como diria o nosso querido Aguinaldo. Segunda-feira tem que trabalhar e em consonância com a vida, com a sociedade, como a gente. A gente tem uma experiência de campo fantástica no fim de semana, tem que voltar na segunda-feira e trabalhar. O erro que muitos de nós cometemos, aí eu não vou falar dos outros, vou falar de mim, é achar que, não, está tudo errado, eu preciso convencer o mundo e o planeta de que o contato é real e que vai acontecer amanhã. E não é nada disso. A questão é, como você usou a expressão agora há pouco, é conta-gotas, é ir mudando aos poucos, é integrando e mudando o entorno a partir de nós, não a forceps, né? Cara, eu acho isso fundamental, cara, é fundamental, porque a gente, nessa passagem por ramo, a gente percebeu muitas pessoas caírem nessa armadilha, né, cara, do tipo, ao passar por uma experiência como essa, querer depois voltar para o mundo e fazer disso uma forma de catequização das pessoas ao entorno, né? Que eu acho muito perigoso também, né? Porque, cara, não tem como você transmitir isso para as pessoas sem contexto, né? O contexto sempre é fundamental, né, cara? Sempre fundamental. Então, se você percebe numa conversa com alguém que ali existe contexto para tal, a pessoa está realmente interessada, a coisa extrapola de uma mera curiosidade ali, né? Para uma coisa mais profunda, a pessoa realmente tem interesse naquilo e está imbuída de despender né? Porque ela está realmente interessada, aí são outras condições, né, cara? Onde você pode se abrir com a pessoa enfim, falar a respeito de certas questões, ainda assim, né, medindo, né, um pouco como é que a pessoa reage e tal. E eu acho que isso é fundamental, cara, porque senão fica uma coisa messiânica, né, cara, do tipo, eu vou catequizar o mundo, e é o que as religiões fazem, né, e é muito chato, né, querer enfiar a forceps uma visão de mundo pré-estabelecida, né, e eu acho que é um erro muito grande, tipo, não pode fazer isso. Então, assim, como é que a gente integra isso? E, em primeiro lugar, para nós mesmos, né, nossa vida, e de que forma depois a gente lida com as pessoas ao redor, né? Hoje eu tenho essa tranquilidade, cara, eu posso te dizer, isso já me causou muito desconforto já, cara, né? No começo, para mim causava bastante desconforto isso, essa descompensação, essa dicotomia entre vai para campo, né, vivencia algo, depois volta para o seu dia a dia, se o dia a dia não tem nenhuma relação com aquilo, né? Hoje eu acho que eu consigo integrar de uma forma bem mais tranquila, e o fato de eu perceber que existem momentos, circunstâncias, pessoas e contextos onde não dá para se falar nada a respeito, eu enxergo isso como tranquilo, de boa, entendo, e tá tudo certo, cara. E vai ter outros momentos com as pessoas adequadas, no momento correto, com as circunstâncias apropriadas, em que falar disso vai ser adequado, e tudo bem. E isso é legal, porque isso vem com a ponderação para muitos de nós, talvez não todos de nós, e vem com o tempo. E vem com o tempo, com as cabeçadas, uma série de coisas. E você colocou uma coisa que foi um dos assuntos que a nossa querida Raquel gostou do nosso primeiro papo, e que ela usou, inclusive, lá no bate-papo que ela teve na semana passada, que é o comportamento acaba sendo sectário e muito parecido com religião. Por isso que até usei lá atrás o termo ufolatria, que era essa. A gente parece evangélico querendo mostrar que o mundo está tudo errado e que a nossa verdade é que conta porque no fim de semana a luz piscou para mim. E o pior, se não tomar cuidado, tem todo um modelito messiânico e religioso. Tem os dogmas, quer dizer, vamos questionar que os guias são de Alfa Centauro, não sei das quantas, tem os representantes na Terra, os que têm comunicação, tem o rebanho que fica olhando lá. Lembra do que eram as reuniões quando o Carlos Paz falava? A gente, às vezes, parecia um rebanho de bezerros olhando quando é que ele vai jogar o leitinho. Claro, é um exagero, mas a gente viu isso acontecer. É só com o tempo que a gente decanta a coisa e começa a entender que a coisa vai muito além. Mas para a intelecção no momento, olha como é curioso. Talvez, até cheguei a conversar com a Raquel isso, se não me engano.
talvez seja necessário, no primeiro momento, ser sectário para separar da grande corintianada, com todo respeito aos meus amigos corintianos, para ter uma identificação do que é, e a partir do crescimento e da evolução, perceber que não, eu não preciso ser sectário, eu tenho que me dissolver no mundo e na sociedade com a característica que eu tenho, sempre integrar e transcender. Mas parece que no começo é necessário ter um nome, um símbolo, uma turma, longe do ramo. E isso é perigoso, porque nesse período dessa separação, cai no messianismo. E muitos não conseguem voltar. Tem essa. Mas sabe, cara, que uma coisa que me ocorreu aqui também agora, voltando um pouco à questão dos estados alterados de consciência, cara, que me parece uma coisa plausível, hoje eu consigo enxergar isso como uma coisa plausível, não foi minha vida inteira assim, não, essa questão da predisposição para, sabe? Agora, deixando totalmente de lado o uso de substâncias alucinógenas, me parece possível, cara, a partir do momento em que você percebe isso como uma possibilidade, só de considerar como uma possibilidade que existem outros níveis de realidade, além dos 5 sentidos físicos, que são passíveis de serem exploradas, isso já dá um clique para que você vivencie as coisas, sabe? O que é o problema, o grande perigo, na verdade, do cativeiro é justamente esse, né, cara? Você tomar essas paredes, essas grossas paredes do cativeiro consciencial, né, que são os 5 sentidos, e as explicações que consolidam, né, esse tipo de percepção da realidade, como a realidade final, você próprio acaba sendo o maior impedidor de que os estados alterados de consciência ocorram. Porque você não acredita. Então, por não acreditar, você não investe naquilo. Por não investir, não vai acontecer nada de diferente, porque você não investe naquilo lá. Então, cria um círculo vicioso, né, cara? Que eu abordo até um pouco disso no livro também, de que uma coisa não vai puxar a outra, porque você está, na verdade, solidificando, né, concretizando ainda, colocando ainda mais camadas de cimento naquelas paredes, esse cativeiro, ao invés de estar lá com, né, um martelinho lá e quebrando pouco a pouco essa parede, né? Então, eu acho que isso é importante, que o simples fato de você, peraí, existem outras possibilidades e eu posso participar disso, cara, você já consegue, a partir daí, ter uma certa abertura para que certas coisas ocorram contigo, né? Putz, matou. Eu concordo plenamente. Você estava falando agora, eu me lembrei. O mito da caverna platônico tem 2.500 anos. Quer dizer, a ideia de cativeiro ela é antiga. O que a gente tem feito, quando a gente entra nesse esquema que a gente chama de evolução consciente e positiva, ver encontrar outras e aos poucos vendo. Travou? Voltou? Voltou, vamos embora. Você parou na evolução consciente positiva. Aí, putz, a palavra positiva causou uma pane no sistema. Então, do nosso conceito de evolução consciente positiva, a ideia seria reconhecer que as paredes existem e aí dissolvendo. E quando eu dissolvo o primeiro conjunto, eu encontro outras. E aí eu dissolvo, encontro outras, e assim por diante. Ad infinitum, né? Como a gente conversou da outra vez também, parece que tudo no cosmos é senciente. A diferença é o nível de consciência. A gente está num nível ali. Nós, humanos, também variamos num espectro enorme. E o que você falou para mim faz toda a diferença. No que eu me abro para a possibilidade de, eu já consigo enxergar outras coisas. E digo mais, se for além, se eu chegar além dessa possibilidade de, eu quero experimentar e sei por quê, eu acho que aí tem um trampolim que te joga para outras coisas que facilita muito. Porque às vezes é aquela coisa, eu acredito, mas desacredito. O meu consciente fala assim, o meu consciente vigília fala, não, é verdade que existe. Mas lá o meu inconsciente diz, não é possível, porque Einstein disse que não dá. Não, tem que se abrir de todo, né? De todo. E saber por quê. Isso para mim fez diferença. Quando você sabe por quê, nossa, aí abre uma avenida, aquela Matrix. E eu acho que justamente aí do porquê, onde a gente adentra realmente naquela expressão da busca espiritual de fato, né, cara? Porque, você sabe, eu não sei se porque eu saí desse ambiente, mas eu acho que teve uma época, você se casou muito com a época da minha busca espiritual, que foi antes de entrar em ramo, inclusive, com o boom dos livros esotéricos, né, cara? Os livros de autoajuda, que foi lá no início dos anos 90 e tal.
Na verdade, no final da década de 80, início da década de 90, eu me lembro que teve um grande boom nesse meio, né? Mas o que eu percebo é que havia e ainda existe, acho que muita gente que simplesmente aborda a questão do ponto de vista intelectual, sabe? De que maneira? Lendo livros, indo em palestras, tal. Quando, na verdade, cara, esse verdadeiro ímpeto e essa verdadeira busca, ela tem que ser necessariamente vivencial, cara. É fundamental que haja a vivência. Os livros são importantes, por exemplo, porque eles nos dão uma direção, nos dão um embasamento, nos dão um certo cabedal, uma certa estrutura para lidar com as vivências. Mas sem a vivência, a gente fica simplesmente rato de biblioteca. E você... Há um entendimento numa certa camada, né? Mas a exploração em profundidade só vem com a experiência, né, cara? E eu acho que precisa ficar muito atento em relação a isso, porque senão a gente fica simplesmente papagaios das experiências alheias, né? Repetindo, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, tá, cara, mas aí as suas experiências, né? O que você me diz a respeito das suas experiências? Muitas pessoas dizem, mas que experiência? Não tenho nenhuma. Então, assim, mas por que não, né? Então, a gente acaba criando essa dependência, né, das experiências alheias por não investir em nossas próprias. Bem colocado. Eu acho que você exemplificou bem aquilo que eu quis dizer com relação ao saber por que reconhecer. Muitas vezes o primeiro contato com esse tipo de assunto é porque alguma pessoa nos falou, porque a gente leu a respeito. Mas às vezes eu posso ficar só na leitura, ou às vezes eu posso ir além. Vamos pegar 3 exemplos. Ninguém no Brasil, pelo menos assim, não era tão popular, sabia do Caminho de Santiago antes da publicação do livro do Paulo Coelho. Do que ele fala e populariza aquilo, um monte de gente foi fazer, o que é ótimo. Isso é um ponto. O outro ponto é, cada uma foi descobrir seu caminho, e algumas pessoas não aconteceram nada, só trouxeram bolhas e más recordações. Outros viram divindade e criaturas extraordinárias. Outros entraram em si, foram psiconautas na acepção da palavra. Cada um no seu nível. Alguns sabiam o que estavam fazendo ou não. Outro ponto, você falou no final da década de 80, é quando veio o boom de Findhorn. Lembra de Findhorn na Escócia, que se falava que era a grande comunidade, que todo mundo falava com os duendes e tal? Ninguém sabia nada, a editora Cultrix Pensamento começou a publicar livros aqui, um boom mundial. Eu li histórias e histórias de gente que foi para lá e teve experiências maravilhosas, e outras que só lembram dos insetos e das picadas e tal. Tem de tudo. E naquele último livro que eu acho que eu te passei, acho que é 10% Mais Feliz, de um cara que fala sobre a meditação e tal, ele foi fazer retiros espirituais e ele mesmo conta a experiência dele. Nas primeiras vezes, ele, primeiro, segundo dia, não entendia nada. Estava incomodado com o assoalho, com a temperatura, com o cheiro do incenso, enquanto outros estavam levitando ali. Então, sempre haverá essa diferença, porque nós somos diferentes. Em momentos da nossa vida, já estamos em outros estados. A gente depois pode contar isso. Além dos estados alterados de consciência, parece que tem esses níveis de consciência também sobem. E quando a gente sobe o nível e fica estabilizado, a gente já está enxergando o mundo de outra maneira. Já está filtrando tudo de outra maneira. Se a gente for capaz de integrar e transcender, puxa, a gente já está... Tudo bem, a gente sabe que tem uma avenida, uma escadaria gigante lá, estilo Led Zeppelin. Mas tem outra lá embaixo que ficou, que é muito bom, e a jornada continua. E por último, só para eu sei que... A grande não é viver uma experiência legal em campo, bacana, e depois voltar e ela ficar dissociada da minha vida. Ela fazer parte, a minha vida ser parte de tudo isso. Com tudo, inclusive com os machucados, os problemas, as trombadas. Quando a gente saca isso, aí é um grande surf, né? Um grande surf, onda depois de onda e tal. Cara, e esse aspecto é muito importante, né? Porque me remete também às nossas viagens para Itatiaia, né, cara? Onde tudo contribuía, na verdade, para a experiência, né, cara? Se você... E aí acho que aí entra a consciência, tem o papel da consciência, né, cara? Se você está bem atento, e eu estou falando da consciência agora utilizando só os 5 sentidos, tá? Para não envolver os estados alterados de consciência. Se você está bem atento, cara, você vai perceber que a condição de aprendizado é uma predisposição da gente, né? É possível você aprender com tudo, né?
Então, assim, levando em consideração a toda a dificuldade que a gente tinha para chegar até Itatiaia, os acampamentos que eram selvagens, né? Não tinha infraestrutura nenhuma, né? A gente era obrigado, muitas vezes, o exercício da solidariedade, cara, era fundamental ali, né? Muitas vezes esquecia um abridor de latas, ou estava faltando alguma coisa ali, a gente compartilhando, né? Alimentos e compartilhando ferramentas, um para ajudando o outro, né, cara? Tudo isso é um exercício que estava incluído, não era, ele não era a parte, ele fazia parte de toda a experiência, né, cara, de uma forma integrada. E essa nossa capacidade de integrar todos esses detalhes é importantíssimo, cara. Porque se a gente não faz isso, a gente perde dados, a gente perde a riqueza da experiência, na verdade. É legal, isso é legal. Quando a gente consegue sair um pouco e ver que tudo começa no dia que a gente decidiu ir para lá, e a preparação, e a organização da agenda, e a carona, e a subida, e tudo que aconteceu, o pacote total, ele é fascinante. Tem gente que tem só memórias horríveis, porque deu o azar de pegar só chuva, de não ter nenhum tipo de avistamento, de ter tido companhias ruins. Tem gente que não teve avistamento nenhum, mas me conta, foram as melhores experiências de amizade e companheirismo, jornada da vida. Exato. E, pô, e tem de tudo ali, né? E aquela coisa, cada um de nós está no seu caminho, nossos caminhos estão se cruzando, mas cada um de nós está no seu caminho. E aí é que está a sacada. A gente acha que já usou esse termo anteriormente, mas é sempre bom. Não cai na armadilha de terceirizar as coisas ruins que acontecem. Né? E a responsabilidade, mais do que isso, a responsabilidade. Cada um de nós é o principal responsável pelo que acontece. Então, meu amigo, viva, assuma a bucha e vai. E quem faz isso, poxa, só tem boas memórias, mesmo que tenha voltado ensopado, molhado, carro quebrado, porque acontece sim. E olha, no fundo, todo mundo fala isso. Na hora que o corte vem, dói. Mas quem é que não tem orgulho das suas cicatrizes? Quem não tem orgulho, né? Faz parte. Essa sacada. Pobre daquele que não tem cicatriz. E o que é muito fascinante é justamente isso, né? A pessoa que está chegando naquele momento, o que ela tem, o que ela está trazendo com ela, né? Quais as expectativas? Como é que ela enxerga o mundo naquele momento? O que ela valoriza? O que ela desvaloriza? Porque tudo isso, cara, influencia grandemente se a prática vai ser um sucesso ou um fracasso total. De repente você pega uma chuva, cara, que saco, eu detesto acampar, tô numa barraca que eu já não gosto, porque eu preferia estar num hotel, tá chovendo pacas, a noite vai ser terrível, porque não vai ter avistamento porque tá chovendo. Então, assim, uma decepção atrás da outra, ou uma percepção negativa atrás da outra, né? Sendo que você pode estar ali, que legal, cara, apesar dessa chuva, consegui chegar até aqui, a estrada estava aquela barreira toda, mas eu persisti, insisti nessa questão, né, cara? Fui resiliente. Então, é o mesmo fenômeno, né? A chuva é intensa, mas você tem dois olhares completamente diferentes em relação a esse mesmo grau de dificuldade, digamos assim, né? Recentemente também o Caio, a própria Raquel foram lá para o Atacama, né? Fazer aquele trabalho com o Ricardo Gonzalez, né? E a gente sabe que as condições de temperatura ali, as condições ambientais são extremas, né? Então, mas assim, faz parte dessa jornada toda um preparo, né? Ou seja, vai estudar, você vai saber que vai passar frio à noite, vai saber que vai fazer muito calor durante o dia. Então, o preparo também faz parte, né, cara? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, colidindo com essas questões, inclusive essas questões advindas dos estados alterados de consciência, justamente por estarem com esses paradigmas muito arraigados dentro daquilo que elas esperam, né, que a coisa seja. E se o estado alterado de consciência já está, pelo próprio termo, já está dizendo que é alterado, né? E a gente não sabe até onde vai essa alteração, não tem como você estar definindo de antemão o que vai acontecer. Então, obviamente, nessa jornada vai ocorrer coisas além daquilo que você está esperando vão ocorrer, e faz parte do jogo, né? Fala para isso. Você falou uma coisa que é muito importante. A preparação é fundamental, mas tem uma coisa que é muito legal, e essa do jogo cósmico em homenagem ao Stanislav Grof. Mesmo assim, não tem garantias. Você pode estar lá tudo, mesmo gente dessa turma do Ricardo Gonzalez. Eu não estava lá, mas eu conversei com algumas pessoas, eu tenho certeza que aconteceu, não porque eu seja um pitonizo, mas porque a coisa é assim. Se você tem mais de 100 pessoas, 150 pessoas, mesmo os que se prepararam muito, alguns desses passaram mal.
Porque na hora, sei lá, o ar era mais rarefeito do que a pessoa estava preparada, ou ela comeu alguma coisa que não caiu bem, ou recebeu um telefonema um pouquinho antes de que mudou. Às vezes uma coisa durante o negócio. Sim. Uma conversa mal feita no café da manhã, essas variáveis estão... Quer coisa mais legal do que o Cosmos, do que uma infinidade de variáveis que estão sempre pipocando e a gente tem que estar lidando com elas o tempo inteiro? Exato. Viver não é isso, lidar com variáveis o tempo inteiro. A gente tem a pretensa segurança de que temos controle, mas é uma pretensa e talvez seja o maior dos auto-enganos, né? Eu empurro a discussão da morte para debaixo do tapete, finjo que eu tenho a vida sob controle e vamos que vamos. Exato. Não tem. Controle algum, né, cara? Não significa que eu não deva me preparar. Ao contrário, quanto melhor eu me preparar, melhor eu vou poder experimentar outras coisas. Se eu estiver lá preocupado com o frio, putz, já estou travando uma série de outras coisas. Se o frio está equacionado, opa, meu telescópio está aberto para outros tipos de coisas. Eu faço uma analogia muito legal do que você está me dizendo agora, cara, com a maneira que a gente aborda a ciência, ou como a gente enxerga a ciência, né? Toda essa questão do preparo que você falou é importante e fundamental, o que não garante que algo vá ocorrer em campo, ou que a sua tentativa de explorar estados alterados de consciência tenha resultado. Mas, de qualquer maneira, a preparação tem que haver, né? Tem que haver, seja ela a leitura de algum livro, ou você está com as roupas adequadas, ter estudado o local antes de ir, né? Ou tendo estudado a técnica específica de meditação que você vai efetuar, tal. Isso faz parte. Da mesma forma, a gente considera tudo que a ciência nos diz, a gente não está excluindo a ciência, né? Muito pelo contrário, estamos incorporando a ciência em nosso modelo nossa visão de mundo, né? Só que sabemos que ela por si só não basta, né? A gente precisa ir além disso, né? Então eu acho que é legal essa analogia do tipo, informação nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, embora a gente saiba que ele é insuficiente. Essas coisas sejam insuficientes, mas vamos lá, se você puder estudar, melhor. Se você puder entender, compreender, melhor. Se você for um devorador de livros, tudo bem. O grande erro isso não basta. Então, assim, é preciso ter a vivência, é preciso explorar, porque senão, cara, as experiências, para que você vai ter experiência? Vamos todo mundo viver dentro de uma biblioteca, ou viver enfurnado em nossos quartos, só fazendo download, ou acessando a internet, com tudo quanto é tipo de livro e documento, e estudando a vida inteira, né, cara? E estaria tudo resolvido. Não é assim que funciona, né, cara? Tem as interações, tem a parte da vivência, por isso que é importante, cara, a gente sair a campo, né? Muita gente pergunta pra gente, por que você tem que ir a campo, né, para ver extraterrestre, né, cara? Você não pode ver na cidade e tal, de preferência na frente da minha sala, aqui no meu sofá. Cara, e toda a riqueza da experiência que é você sair do seu ambiente, sair do seu habitat natural, o que chamamos de habitat natural, né? Que é uma cidade, uma metrópole, por exemplo, efetuar a viagem, passar por todos os perrengues, todos os desconfortos, né? Para chegar até lá, né, cara? Então, assim, isso está integrado, faz parte, né, cara? É importantíssimo. Fora as razões que a gente só intui que os nossos amigos têm para escolher alguns lugares para fazer as coisas. A gente intui que é para nos tirar da zona de conforto, isso deve ser, que é para nos fazer se mexer e ter um pouco de compromisso, que é se mexer, mas, sei lá, pode ser que sejam lugares, como o Ricardo Gonzalez coloca, lugares de contato, lugares que facilitam a interação, que a gente nem sabe. E deve ter, inclusive, também, né? Sim. Uma coisa só para... Você me fez lembrar uma coisa que é muito legal. Me lembrei de uma das muitas palestras do Carlos Paz, que ele adorava dar esse exemplo. Talvez você tenha pego também. O cara vai lá no mosteiro budista, estuda 10, 20 anos e tal. Ele sai de lá, tem um ataque cardíaco, morre na porta. O que ele aprendeu? Ele falava, bem, não dá para saber nada, porque ele não foi para o mundo, não foi para a vida. Viu o mundo da janela dos livros. Ele não interactuou, não praticou. Tem muito a ver isso, né, cara? Legal, uma parte intelectual. Isso significa que a pessoa não possa ver o mundo de um laboratório? Não. O Einstein sacou a teoria da relatividade num escritóriozinho de patente. Não, era o Einstein. Né? Era o Einstein também, não era o Zé Boquinha, era o Einstein. Mas é possível? Mas se a gente está encarnado no mundo tridimensional que se interage, é para atuar, é para agir, não é só mental. O mental é parte, mas não é o todo. Né?
Isso é muito bem legal, muito bem sacado. Então, e a interação acho que ela é fundamental também no sentido de que é através do relacionamento com as pessoas, né, que a gente vai se lapidando também, né, cara? Então, somos seres sociais, não é à toa também, né? Enfim. Não. Então, eu acho que faz parte também dessa brincadeira toda aí, a parte da sociabilização, né, das conversas, da interação entre as pessoas, do reconhecimento dos nossos próprios erros, né? Quando as pessoas criticam e apontam, tudo isso faz parte, né, cara? Mas eu acho legal esse apoio que possa haver no sentido de tudo quanto é tipo de grupo, tudo quanto é tipo de proposta de trabalho, né, que objetiva quebrar essas paredes daí da nossa ideia conceitual aí de cativeiro, né, cara? Que esses trabalhos sejam trabalhos de grupo, de fato, porque eu acho que o grupo tem que prestar um apoio a isso, né? Você sozinho, acho que é possível caminhar, mas acho que não na velocidade que, de repente, a interação com pessoas pode promover, cara. Isso realmente é sensacional, porque o outro vai te apontar o dedo e falar, cara, mas aí você tá pisando na bola aqui, você tem um ponto cego aqui. Você não está vendo, eu estou te vendo, estou te avisando, tal, né? Então, aí como sociedade que a gente vai evoluindo, né, cara? Mini experimentos sociais, né, onde a gente vai crescendo e aprendendo a conviver, porque, assim, em termos de relacionamento, está visível aí no planeta inteiro que a gente está levando bomba faz tempo, né? E você me fez lembrar uma coisa legal, esse exemplo é bom. Por coincidência, eu troquei mensagens com o Ricardo Gonzalez hoje, e a gente estava falando sobre caminhar e caminhar, caminhar com C minúsculo e caminhar com C maiúsculo. Caminhantes todos somos, está todo mundo caminhando e se mexendo, mas sem referência, sem bússola, sem um mínimo, você pode estar em círculos e está perdido, está totalmente perdido. A diferença nossa é o grau de perdição que cada um tem. Mas com referências, dá para ser um caminhante com C maiúsculo, dá para você estar fazendo o seu caminho, mesmo você não tem controle, mas você está confortável nele. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que você falou que a gente ainda não abordou, que é bem interessante. Quanto mais informações a gente tiver, melhor a gente filtra o mundo e entende as pessoas. Inclusive, quando as pessoas têm experiências de pico. Porque a sociedade não está preparada e as classifica e rotula de loucas, neuróticas, fora de foco e tal. E às vezes elas estão tendo experiências maravilhosas. Foi o que aconteceu com a Cristina Groff, primeira esposa do Stanislav Grof, e outras milhares de pessoas que ele estava atendendo. As pessoas estavam simplesmente tendo experiências extraordinárias, voltando e não sabendo lidar. Se ela falar isso com a família dela que não entende, no minuto seguinte estão ligando para um psiquiatra e internando a pessoa. Quando a questão não era essa. Isso acontece até hoje. Com certeza acontece até hoje. E quando ocorre algo assim, né, que é extremamente comum, o que as pessoas ao redor estão fazendo? Volte para o cativeiro. Exato. Ali é seguro. O cativeiro é a realidade, não é o que está além do cativeiro. Você está louco, você está maluco. Então, assim, justamente, eu acho que por isso que é importante ter o grupo ali, porque as pessoas prestam apoio, né, a essa pessoa que passa por ainda que seja um experimento individual, eu acho importante que o grupo esteja ali apoiando aquela pessoa, né, para dar respaldo àquela estrutura, para que a pessoa caminhe, integrando aquela experiência e não encarando aquela experiência como algo negativo, algo que prejudique ela, né? Então, eu acho que é fundamental que o grupo seja esse tipo de apoio mesmo ao crescimento individual, né? Até porque parte daquela premissa. A convivência nos faz desenvolver um tipo de relacionamento em que, mesmo você chegando para mim um determinado dia e falando, eu vivenciei esse tipo de coisa, e por mais que pareça absurda, vai passar pelo meu crivo o seguinte: eu conheço o Márcio, eu sei as bases em que ele está assentado. Se ele disse isso, ele deve ter vivenciado isso. No mínimo, ele merece o meu crédito, não a minha crítica. Exato. Depois eu ponho na minha prateleira e a gente vai ver depois. Só uma convivência permite isso, porque senão vem direto a rotulação, você está errado, o cativeiro não é assim, você está viajando na maionese e volta para a segurança e tal. O que não elimina, na verdade, as viagens da maionese. Pode ser que elas existem. Né? Isso não, a questão não é essa, mas é que assim, parte do universo é uma grande Hellmann's. Tá claro. Mas não só. Então, mas acho que é legal essa questão
apesar de, né? Apesar de eu estou aqui te apoiando, né? E você falou uma coisa que é fundamental, que é justamente essa da confiança, né, cara? Você somente pode chegar a esse nível de apoio com confiança, cara. Sem confiança não rola. E a confiança só vem com o tempo também. Tem essa, né? Não sei se, não, talvez eu tenha me expressado mal, não sei se é só com o tempo, mas eu acho que o normal é ela vir com o tempo, né? O normal também não acho que é a palavra adequada. Peraí, deixa eu reformular aqui. Eu acho que é o mais comum, ela vir com o tempo, né? Porque eu acho que tem pessoas que conseguem de uma forma relativamente rápida a passar confiança para a gente. Não necessariamente tem que ser assim, né? Mas o mais comum é que com o tempo você vai reconhecendo a pessoa e vai falando, não, realmente essa pessoa merece respeito, merece confiança e tal, né? Mas é fundamental. Cara, trabalhos para serem feitos nesse sentido, cara, o cosmos é o limite, né, cara? É o grande jardim da infância, lá para a gente brincar. E a gente vê também como é complicado ser pioneiro, como é complicado ser ponta de lança, como é complicado viver experiências extraordinárias só. E daí buscar auxílio e às vezes bater na porta errada, aquele cara não me recebe bem, até achar alguém. Tudo conta, tudo é variável. Se aquela pessoa que eu procurei me acolheu bem, me orientou bem, eu tenho a tendência a ter um caminho mais suave. Outros não, outros podem me fazer perder muito tempo, porque foi hábil em me convencer que eu estava errado. Acontece, né? Ou hábeis na rotulação, né? Não, isso aconteceu de fato, mas isso se encaixa aqui, ó. Não se encaixa nesse outro lugar que você está achando. O remédio para isso é esse aqui, ó, tarja preta e tal. Né? Exatamente. Então, tudo acontece, né, cara? A gente tem que estar muito. Nossa, falou de novo agora a conexão. Voltou. Cara, parece que é sempre no final de nossas reuniões que acontecem essas grandes falhas, que parece que tem um prazo de validade a conexão. Tá indo bem, vamos lá. Não, eu ia falar assim sobre o perigo nessa exploração dos estados alterados de consciência, dependendo da tribo que você está frequentando, o perigo que é, às vezes, você puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, eu, por exemplo, a gente, dentro de uma experiência legitimamente rama, de puxar a sardinha para a questão extraterrestre. Uma pessoa que passa por uma experiência de pico dentro de uma igreja, por exemplo, vai puxar a sardinha para o lado dela, né? Ou procurar ajuda, por exemplo, quando estava falando da questão do grupo, né? Obviamente ela vai conversar com o padre, vai conversar com o pastor, e aí ele vai rotular desse jeito que eu falei para você, ó, isso se encaixa aqui, né? Que é o problema do dogma. Em Rama isso não é tão fechado assim, né? Porque assim não existe ninguém dizendo, né? Isso se encaixa aqui, isso se encaixa lá. Ou se pretende-se não ser dogmático, né? Lógico que pode haver dogma, sim, mas de uma forma involuntária, isso eu reconheço, como já aconteceu, né? Lá nos anos 90, a gente percebeu algumas coisas nesse sentido, né? Mas não porque era proposital, mas porque era uma falha humana ali na nossa condição de humanos ainda a gente se prestar a esse tipo enfim, de problema que eu acho que é estrutural, sei lá, ou carregamos isso da época que vivíamos em tribos, enfim, de doutrinar e tal. Mas, de qualquer maneira, cara, eu acho que se você manter a mente aberta, você pode, dependendo do agrupamento do qual você pertence, né, conseguir manter relativamente aberto o leque, né, cara, para reconhecer do tipo assim, olha, dentro dessas características, eu tenderia a dizer para você que pode ser uma sinalização de uma civilização extraterrestre ou outras coisas que a gente não sabemos ainda quais são, né? É importante isso. Duas coisas legais. Um papo interessante vai ser hoje, eu diria que hoje ainda temos dogmas em Rama. Depois a gente vai discutir sobre isso numa outra questão. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: você falou uma coisa que é fundamental e eu vi o outro lado de uma moeda aí. Tudo é interpretação, tá? Tudo filtrado pelos nossos paradigmas. Eu vivi uma experiência extraordinária e eu filtrei daquilo. Beleza. Mas em homenagem ao meu grande amigo Jorge Trócoli, ele diz o seguinte: mas quem garante de que essas coisas que o pessoal está interpretando desse jeito não exista? Isto é compatível uma realidade em que exista extraterrestre, intraterrestre, infraterrestre, anjos, arcanjos, querubins, potestades, por que não? Espíritos, por que não?
olha, vai contra os nossos paradigmas. A gente tem que baixar a nossa guarda e dizer, pode ser, eu não consigo encaixar, não vamos cair na armadilha que caiu Einstein, procurar uma equação unificada para uma coisa sem colocar aspectos que ele não conseguia enxergar. Quem somos nós para botar limites na realidade? Pode ser que tudo isso seja. Pode ser que aquele cara que disse que viu um anjo, viu realmente uma criatura alada. Outra brincadeira que um amigo meu falou faz muito tempo. Imagina que daqui a 3.000 anos, isso aqui já virou escombro e tal, e chega um pessoal aqui. E está fazendo uma escavaçãozinha em Berlim. E em Berlim tem uma estátua gigantesca que foi, inclusive, parte de um clipe do YouTube, do Faraway, lembra? E tem uma criatura alada, se não me engano, lá, né? Então, o pessoal vem aqui, faz lá a arqueologia deles no futuro e fala, olha, esse pessoal aqui voava. Que legal, esse pessoal aqui desse planeta voava, tá vendo? A representação do planeta. Tudo vai depender de como a gente está interpretando as coisas, né? Duendes, os seres elementais existem ou não existem? No meu tempo de muito tapado, porque hoje eu sou menos tapado, mas não totalmente destapado. No meu tempo muito tapado, tá viajando. Não, eles podem estar vendo criaturas que nós não estamos vendo. A gente não vive falando de boca cheia que o nosso espectro de visão é restrito. Quem tem outro espectro de visão está vendo coisas que nós não estamos vendo. Quem garante que eles não existam? Isso é realmente interessante, cara, porque você tocou num ponto, né, inclusive da palavra, né, cara, como a gente explorar, né, a gente pode explorar essa questão, né, do verbo vendo, né, e aí a gente pode adentrar um pouco mais na questão dos estados alterados de consciência. O que é esse estar vendo, né? Porque, cara, pelo menos na minha experiência, assim, e outras pessoas relatando para mim algo nesse naipe, né, às vezes, cara, você passa por experiência onde você fala ouvir, né? Eu ouvi tal coisa, mas você não está ouvindo de fato, a coisa está dentro da sua cabeça, né? Eu, pelo menos, eu sou bastante visual, né? Então, a questão, como, por exemplo, o nome cósmico, para mim, veio visualmente, assim, escrito, né? Outras pessoas dizem que ouvem, mas, assim, me parece que os dados, eles estão sendo encaminhados para você dentro do cérebro, né? Ou seja, o dado é esse, mas você não... Ele não partiu até onde a gente sabe, ou até onde eu perceba, né, não partiu de um sentido meu, um sentido como audição, ou um sentido como a visão. O dado foi ali arremessado diretamente no cérebro, né? Essa que é a ideia. Então, é visual, porque, não sei, talvez utilize uma questão do nosso córtex visual, e aí, para mim, apareceu como visual, mas, na verdade, estava de olho fechado. E outras pessoas, ao ouvirem, chegou como som, mas não pelos ouvidos. Então, assim, é meio que bastante elástico, parece, né? Justamente essa questão do estado alterado, porque parece que a questão é bastante elástica aí, né? A gente não sabe até que ponto esses caras, que eu quero dizer, os caras são os guias extraterrestres, né? Eles conseguem manipular a coisa de tal forma a colocar, implantar esse tipo de informação dentro de você, utilizando mecanismos que nós já temos, mas eles estão adormecidos aí, né? Enfim, a coisa é bem interessante. E nesse ponto particular, há casos e casos que eu vi viajando em que não vinha de fora, vinha de dentro, gente meditando. Opa! Clássico. Deu uma parada. Do coração, viu? Se puder falar um pouquinho aí. Eu me lembro de casos quando eu estava viajando de gente que falava sobre o nome cósmico que não veio de fora. A pessoa me disse literalmente, subiu do coração. Ela não sabe dizer se não viu, não ouviu. O termo foi esse, subiu. Isso, cara, é interessante porque, nossa, é interessante, começa a ficar interessante no final do papo, né, cara? Vai estar acabando aqui o nosso limite aqui. Mas, enfim, a gravação está a 2 minutos. Essa questão de subir do coração, a gente pode até levar isso para um próximo episódio, cara, mas existem indícios, assim, em campo de que realmente a telepatia, cara, não ocorre pela mente, mas sim pelo coração, cara. Você acredita nisso, velho? E aí advém toda uma questão de os nossos paradigmas que nos dizem, né, cara, você está de coração fechado, né, ou seja, mágoa, ressentimento, esse tipo de coisa bloqueando aquilo que seria o chakra cardíaco através aí de filosofias milenares como o hinduísmo nos diz, né, cara? E isso realmente estaria prejudicando o fato de você não estar ouvindo, porque está fechado esse canal, entendeu?
Cara, dá para explorar legal isso daí. Ah, legal, legal, boa. Então, acho que é isso, cara. Deu aqui Legal. Tem um monte de 59. coisa aberta. Oi? Tem um monte de coisa aberta que a gente vai poder discutir depois. Tem várias pautas aí. É Mas, legal. Por isso que são poucos insólitos. então, é legal porque agora está sendo gravado, a gente perdia o fio da meada, né? A gente falava sempre assim, eu me lembro que em algum momento a gente falou sobre isso, mas agora como está gravado, a gente não tem mais desculpa, né, cara? De, olha, tem esse ponto aqui que está gravado lá que a gente precisa explorar melhor, tal, né? Então agora a gente pelo menos consegue ter esse parâmetro, cara. Muito legal. E valeu, e acho que hoje também deu menos pau do que da outra vez, né, cara? Eu também acho. Eu não vi muito aqui, não. Então, maravilha, cara. Obrigadão aí mais uma vez. Beleza, Roberto. Interessante. E vou subir isso lá para o nosso canal no YouTube. Vamos ver. Vamos lá. Vamos para Depois... mais encontros insólitos semanais. Vamos ver o que vai acontecer. Nito, um grande prazer aí. Brigadão. Nos falamos na Valeu. semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.